Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Nessa sexta-feira, nossa sexta-feira é o dia do nosso bate-papo. E eu gostaria de agradecer já de antemão a presença de vocês. Acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo com a professora Patrícia, onde nós vamos, boa noite, falar sobre ortopedia funcional dos maxilares. Um assunto tão importante para a nossa clínica, para todos nós, porque agrega demais os tratamentos. Então, vou esperar a professora entrar para que nós possamos conversar e possamos... Oi, Sandra! Tudo bem? A Rê acho que entrou também. Oi, Cris! Estou feliz de estar todo mundo aqui para a gente poder falar sobre esse assunto com uma profissional tão competente, não é? E que realmente faz a diferença na área da ortopedia. Ela falou que vai entrar 19 horas em ponto. Como eu ando adiantada, eu estou... Oi, tudo bem? Vou dizer para vocês que já estava a tarde toda trabalhando, que é muito bom. Oi, Norma, que bom que você está aqui. Eu sei que você está de fone de ouvido, mas um beijo para vocês aí, para o teu irmão. Já já sua prima vai entrar, né? Eu acho que eu estou tão ansiosa que eu quero que ela entre logo. Ela ainda não me chamou. Eu sou uma mera entrevistadora hoje, viu? Eu que vou aprender bastante. Vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente no SKB. Obrigada. E se vocês vissem como a minha mesa está, que eu estava trabalhando num curso com a Letícia, um curso online com os professores. Oi, alguém entrou, Eba! E, gente, a minha mesa tá surreal. Foi um hands-on de materiais sozinha, né? Então você imagina como que vai ser um hands-on sozinha? Não dá, né? Deixa eu ver. Tô esperando a professora. Enquanto isso, eu vou só colocar a fadinha! Você entrou! Essa é a verdadeira fada, viu? Minha fada querida. Tô com saudade, viu, fada? Tá louco. Tá todo mundo já com os EPIs em ordem? Quero saber. A professora entrou. Tá me acenando. É agora. É agora. Cadê ela? Achei. Olá! Oi, professora! Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem também, graças a Deus, tudo ótimo. Estava num curso, né? Estávamos. Então, pois é. Professora, E aí, com isso a gente nem viu esse tumulto todo aí que o país virou, né? Eu só ouvi. Aqui teve também. panelaço. Meu bairro é o bairro dos panelaços. Professor, é um prazer ter você aqui. Posso chamar de você, óbvio, né? Claro, né? Claro. Prazer todo mundo. Ter você uma alegria aqui conosco, uma sumidade na área da ortopedia. Para nós é um prazer ter você aqui, doutor em fisiologia pela UFMG. E assim, nós vamos abusar, já recebi várias perguntas. A Norma está te mandando um beijo, que é tua prima. Que muito bom! orgulho dessa prima. Então, eu vou começar o nosso bate-papo perguntando, professor, o que é a ortopedia funcional dos maxilares? Ótimo. E para responder essa pergunta, antes de mais nada, eu queria falar o que a ortopedia funcional dos maxilares não é. Ela não é uma técnica e muito menos uma filosofia.
tá? Então, isso é extremamente importante. Com certeza. O que é a ortopedia funcional? É uma forma terapêutica, né, de se direcionar o crescimento e o desenvolvimento crâniofacial de um indivíduo. E isso inclui desde um aconselhamento durante a gravidez até o adulto, vamos dizer assim, né? Porque não é uma intervenção terapêutica que se limite à criança, como todo mundo pensa. No entanto, a criança é que é o foco principal, porque é ali que a gente tem condição de realmente atuar com toda a excelência, né, que a ortopedia nos permite. Então, por isso, essa interface tão forte e tão importante com a odontopediatria. Sim, não sim, é? isso que eu ia falar. Então, Nós somos fãs da ortopedia. Por isso, por causa dessa interface fantástica, porque o que a gente quer é o correto crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, não é? E aí, todas as terapêuticas ortopédicas funcionais, que não quer dizer aparelho, então esse é um outro conceito que também eu acho que era legal falar um pouco sobre isso também, porque as pessoas sempre associam a ortopedia à colocação também de um aparelho, e nem sempre isso acontece, não é? Não, de jeito nenhum. Aparelho é uma forma de se intervir usando a terapêutica ortopédica funcional, né? Na verdade, o que ela busca, e isso é que é a maravilha, a beleza dessa especialidade, é remover as interferências indesejáveis que possam estar impedindo que o crescimento adequado se processe e promover os estímulos adequados para que esse crescimento se expresse na sua plenitude. E os meios para se fazer isso vão variar desde um aconselhamento até a colocação de um aparelho ortopédico funcional, que e tem características específicas, né? E que tem designs específicos, tá? E a gente tem ortopedia funcional no mundo inteiro. Então, e você vai para o mundo inteiro, né? A gente anda por aí afora. Mas aí, quando eu vou, eu estou levando a nossa ortopedia, né? Porque nós, como brasileiros, a gente tem o privilégio de ter aqui no Brasil um ícone da ortopedia, que é a doutora Vilma Alexandre Simões, que fez, que conseguiu unir, né, os conceitos, né, que ela recebeu de grandes mestres, né, transformar esses conceitos e fazer com que eles fossem mais facilmente ensinados e utilizados pelos alunos que ela fez ao longo da vida, né, e até hoje faz. Né? Sim, então, essa é uma questão importante, mas existem outras terapêuticas ortopédicas funcionais pelo mundo. Então, a gente, né, precisa lembrar disso. Não é só aqui no Brasil que se faz ortopedia funcional. Sim, a gente tem grandes nomes da ortopedia aí pelo mundo afora, não é? Mas o Brasil realmente, ele é referência nessa área, não dá para se negar, né? Nós temos profissionais extremamente... não só renomados, mas que fazem realmente a diferença. E aí, assim, transpondo isso para a clínica, você observa um resultado bem efetivo em relação a esse padrão da ortopedia brasileira, assim, e fica uma coisa natural, né? Isso é que é legal. Porque na verdade, qualquer ortopedia funcional, para ser considerada ortopedia funcional, ela, antes de mais nada, tem que estar seguindo alguns preceitos básicos, né? E existem prioridades de trabalho para se estabelecer uma conduta clínica, e essas prioridades de trabalho, elas nunca têm o dente como prioridade, ele é consequência.
Sim, ele é claro, consequência, claro, né? claro, faz Então, muito sentido. essa é uma premissa muito importante, né, para a gente entender o que seja ortopedia funcional, né? Dente vai para o lugar se tudo estiver funcionando adequadamente. Então, Claro. se o osso basal estiver crescendo adequadamente, se as funções estiverem sendo executadas adequadamente, né? Então, o que define a posição de um dente na boquinha, tanto da criança quanto do adulto, são as forças externas e internas se contrabalançando e se equilibrando, né? Que assim tem Então, uma parte muito fisiológica também, pelo que vocês estudam e a sua linha de pesquisa, né? Em relação a essa parte de estudos, o que você acha que seria, que foi um marco de, puxa, nossa, eu percebi que isso realmente faz diferença quando eu faço ortopedia? veja bem, quando eu vou falar da minha experiência, né? Quando eu decidi ir fazer minha formação em fisiologia, foi exatamente para tentar entender melhor aquilo que eu via na clínica, né? E que eu tinha aprendido com meus mestres e tudo, mas eu queria ir mais fundo, eu queria Sim. ir no âmago da questão para entender o porquê que aquela maravilha toda estava acontecendo. E aí, só fazendo um parêntese, toda pessoa que faz ortopedia é fascinada mesmo pela ortopedia. Né? Então, a gente é fascinado mesmo, e não é porque é uma igreja, é porque à medida que você faz e vê o resultado, você fica completamente A maravilhado igreja é e não quer engraçada. sair daquilo mais, não é? Então, é muito... Isso é uma Anise. coisa... Anísia, isso nos fascina muito. Bom, então, o que acontece? À medida que eu fui entrando mais profundamente dentro do que é a fisiologia do sistema estomatognático, eu fui revendo aquilo tudo, foi vindo, né? Aquilo tudo que eu já tinha, que eu não tinha entendido, já tinha visto, não tinha entendido, desde lá do Nicholas Andre. Por quê? Porque isso é uma das coisas mais importantes que eu acho, entender a palavra ortopedia, né? Porque pedos é criança. Uhum. Então, Verdade. ortopedia é você dar condição de uma criança crescer adequadamente. E essa palavra, quando foi criada pelo Nicholas Andre, então ele criou e publicou um livro, A Ortopedia ou a Arte de Transformar nas Crianças as Deformidades do Corpo. E ele tem um slide que é uma árvorezinha crescendo e ele puxando ela assim para ela crescer retinha. Isso foi tão maravilhoso, porque naquela época, você pensa bem, isso é século XVII. Nossa, O cara ter essa sacada de imaginar que quanto mais cedo você, né, dá a condição, que você endireita o corpo, né? Sim. E aí, passando por isso, aí depois veio o Julius Wolff, tão combatido, porque falou da questão da forma e função, quer dizer, o conceito de ortopedia foi dado lá pelo Nicholas Andre no século XVII, aí no século XIX o Wolff entra com o conceito do funcional, que se não estiver funcionando direito, não vai ter a forma adequada. Quer dizer, isso não é de hoje, isso vem de um processo histórico, e aí a gente passa por tantos mestres, né? E aí podemos citar, na década de 60, quando o Moss publica lá a teoria da matriz funcional dele, que todo mundo cai de pau em cima, a ciência cai de... Não, mas isso aí foi baseado em clínica e não sei o que, papapá. 30 anos depois, esse homem me publica 4 artigos sequenciais no American Journal of Orthodontics e prova que a teoria da matriz funcional estava toda certa. Né? Então, eu considero que esses 4 artigos do Moss foram determinantes para que a ortopedia funcional fosse trazida para um nível científico. Na minha opinião, os artigos do Moss, mas isso assim, se a gente considerar pessoas dentro da área.
Porque se a gente for ampliar esse conceito, tem muitos pesquisadores e estudiosos e professores antes do MOS que já trabalhavam muito com isso. A gente nunca pode deixar de citar, por exemplo, os trabalhos do Yojiro Kawamura, que foi um dos grandes mestres da doutora Vilma, com quem ela esteve no Japão por muito tempo, e que foi um grande estudioso da propriocepção da boca. E é baseado na propriocepção é que a gente faz as nossas intervenções. Então, quando as pessoas dizem assim, mas ortopedia funcional não tem comprovação científica, tem sim. E são artigos extremamente relevantes, que mostram como que você, fazendo as ativações e as ativações de determinados receptores com os quais a gente trabalha, como que você vai ter uma resposta nos órgãos efetores, que a gente chama, que são o quê? Músculo, tendão, ligamento e fáscia. Esses órgãos efetores é que modulam osso e cartilagem. Então, se a gente for para a literatura e pesquisar, você tem todo o embasamento para aquilo que a gente pratica, né? Então, é muito fascinante, porque quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Sim, com certeza, né? E eu acho que vocês realmente são pioneiras, assim, até quero me desculpar publicamente, né, por conta da live da sexta passada, que eu e a Júnia fizemos, em momento algum. Bom, a gente já conversou, né, professora? Não. Isso é passado, né? Eu acho que essas coisas acontecem justamente para a gente poder interagir mais, aproximar mais, e realmente a ortopedia e a odontopediatria caminham juntas. Eu vi o Sérgio por aí, e aí eu tenho mais algumas perguntas, não é? Vamos lá. Em relação a algumas coisas específicas. Eu sou uma mera mediadora, tá bem? Das perguntas que nós recebemos. Pistas diretas são eficazes no tratamento, aqui no caso do bruxismo, de crianças bruxistas, ou mesmo em algum caso específico que a professora queira falar, na idade pré-escolar? Você indicaria, professora? Primeiro, para quem não está nos ouvindo, né, eu acho que é preciso a gente conceituar o que é pista direta. Isso, né? ótimo. Porque pode ser que tenha gente que não saiba do que se trata. Acho bom colocar mesmo. E também é importante conceituar, porque existem intervenções que são feitas e que, na verdade, não são pistas diretas planas, ou seja, as pistas diretas preconizadas pelo professor Pedro Planas, ok? Então, a gente inclui as pistas diretas dentro de uma categoria que se chama ajuste oclusal por acréscimo, tá? E aí, esse ajuste oclusal por acréscimo também contempla as pistas diretas planas, tá? Entendi. Porque elas têm características especiais em termos de confecção, em termos de ajuste, e que nem sempre são adotadas em outras técnicas de ajuste oclusal por acréscimo em dentição decídua, né? Entendi. Então, quando você acrescenta resina, né, na oclusal, ou na borda incisal de algum dente descido, para mudar a postura da mandíbula, né? Que basicamente o objetivo de você usar um ajuste oclusal é mudar a postura da mandíbula. Então, você pode fazer pequenos desgastes, sempre dentro de critérios que são pré-estabelecidos, e pode acrescentar também resina para fazer essa mudança de postura e permitir o quê? Qual que é o objetivo? Restabelecer a função, sempre. Sim. O que você está fazendo é uma intervenção para restabelecer a função correta, né? E, então, se você for fazer dentro da filosofia preconizada pelo Pedro Planas, e aí chamar de pista direta planas, você tem que seguir determinadas normas. Se você estiver fazendo só um ajuste oclusal por acréscimo, para poder mudar a postura ali e resolver alguma coisa, de qualquer forma, você está ajudando essa criança e permitindo que ela funcione melhor, sem hábitos viciosos, faz mais para um lado, mas sem cruzamentos, às vezes, posicionais, né, que não são esqueléticos, enfim. A pista direta é um excelente recurso terapêutico, né,
para que a gente faça mudanças de postura em dentição decídua. Então, a resposta é sim, a gente usa antes dos 6 anos, sim, assim que a criança é colaboradora, a gente já faz, né? Essa fase deixa com Agora, a gente, né? A é, criança é agora, colaboradora. Agora, a questão do bruxismo aí é outra história, né? Então, assim, Sim. em momento nenhum a gente vai poder dizer que isso é uma intervenção para tratar bruxismo, até porque a Júnia, naquele dia, isso deixou bem claro. A gente não trata bruxismo, ninguém Sim, trata sim. bruxismo, não existe agora. E Não mesmo que se tem, né? Não fosse, é o tratamento, é para evitar os desgastes, na verdade. e mesmo que for para evitar desgaste, aí a pista de resina não se aplica. Você teria que Não. usar um aparelhinho. Aí, se for para Sim. fazer uma intervenção para minimizar danos, tem que ser com Ô, aparelho mesmo. professora, até falando no negócio do aparelho e da sexta-feira, nós, na verdade, nós não corroboramos com os aparelhos, na verdade. E nós estamos, inclusive, tentando buscar, como vocês, né? No caso, eu que trabalho muito com a fototerapia, com laser, nos acupontos, né? Buscar outras formas, outras formas melhores de resolver isso até Uhum. relacionado a criança ficar mais calma, ao sistema nervoso central, porque é multifatorial mesmo, né? Então, na verdade, o objetivo, nós estávamos querendo ressaltar, é que no fim a gente começa a brincar da risada e esquece que tem um monte de Uhum. gente assistindo, né? E assim, Uhum. a brincadeira que eu faço com o pessoal da ortopedia, professora, até para esclarecer aqui, é porque eu estive no encontro da ortopedia em São Paulo. E assim a gente dá risada disso, porque eu acredito muito na ortopedia. Só que assim, me deram um tema que era para falar o que tinha na literatura sobre bruxismo, entendeu? Uhum. Então, Uhum. foi por isso. Então, desculpa, porque eu fui mal interpretada e assim, Não, na imagina, verdade, imagina. eu brinco com a Anise, eu brinco com o Sérgio, eu brinco com a Débora Lentiri, porque todo mundo, com a Renata, todo mundo tirou muito sarro de mim por causa disso, Uhum. pessoal da Uhum. ortopedia. Então, Uhum. assim, eu amo ortopedia, é verdade, isso todo mundo Uhum. sabe, me conhece, né? E eu, É, assim, a minha é. torcida realmente, como qualquer técnica, porque eu também criei uma coisa inovadora, é que tenha mais evidências. Quanto mais evidência tiver, mais, assim, nós estamos citando, porque nós acreditamos nisso. Porque quem lida Uhum. com a criança e o crescimento realmente sabe o quanto é difícil. E, assim, às vezes eu trabalho com os fisioterapeutas e a próxima pergunta que eu vou te fazer é que muitas vezes você vê que a ortopedia melhora demais a postura da criança, não é Uhum. verdade? Com Então, certeza. assim, eu gostaria até que você dissesse isso, porque tem alguns fisioterapeutas assistindo, Uhum. que essa Uhum. inter-relação da fisioterapia com a odontologia e, no caso nós, odontopediatria e ortopedia, é visível, né? Porque muitas vezes você Uhum. coloca, a criança está assim, às vezes você coloca o aparelho ortopédico, ela já melhora a postura, Uhum. né? E hoje tem Uhum. vários não tem vários, mas já tem alguns estudos na literatura que comprovam isso. Estou certa? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Está completamente correta. Primeiro, porque a gente não pode compartimentalizar o ser humano. Né? E o Sim. corpo em si ele não pode ser compartimentalizado. Existe uma interligação entre todas as partes do corpo. A gente tem as fáscias, as aponeuroses, que são todas regiões que fazem essa interconexão, né, entre a parte externa e a parte interna. Então, não tem jeito de você, por exemplo, mudar uma postura de uma mandíbula ou de uma língua e você não ter repercussões disso na região cervical e em toda a postura corporal de forma generalizada. Então, se a criança tem, por exemplo, uma mordida cruzada, ela vai ter compensações posturais por causa dessa mordida cruzada, que pode ir desde uma pequena alteração até uma grande alteração. E eu ontem ouvi uma live do professor Rocabado e ele Eu falou uma acho coisa que demais os é, princípios também. e ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô prestando É. atenção. Ah, Tô não, super. porque. Ah.
Agora deu uma caída. Entra Tá de aí? novo. Deu. Deu Então, certo? Ah. então ele falava isso. E eu concordo plenamente com ele. Se você tem compensações por causa de uma mordida cruzada, essas compensações têm que ser trabalhadas quando você trabalha a mordida cruzada. E o Rocabá também fala uma coisa muito interessante. Você tem, às vezes, mordidas cruzadas que são causadas por alterações de vértebra. E vice-versa. Então, ele fala o seguinte, o fisioterapeuta olha daqui para cá e o dentista olha daqui para lá. Mas é preciso conversar um com o outro para que a gente reorganize tudo, né? Então, sem dúvida nenhuma que isso é super pertinente, não tem como compartimentalizar. A gente tem que trabalhar... Professora, eu tenho um lema que é assim, rumo ao molar dos 100 anos, né? Querendo exemplificar que as pessoas estão vivendo mais, né? Sem dúvida. Infelizmente, eu acho que daqui para frente, felizmente, essas novas gerações já têm uma dentição mais completa, mas elas estão sofrendo outros problemas, que é o desgaste do envelhecimento precoce dos dentes, o estresse, os alimentos ácidos. Será que a ortopedia, não sei se assim, essa pergunta me veio agora na cabeça, teria um protocolo preventivo? Porque depois de um certo tempo, mesmo a gente fazendo ginástica, mesmo a nossa profissão é uma profissão cruel, né? Sempre nós temos dores lombares, dores na cervical, temos apertamento, e eu acho que a ortopedia, como ela mexe, né? Na parte neural funcional do indivíduo, vocês pensam em algum protocolo preventivo para essa geração que está vivendo mais? Eu acho que essa é uma característica inerente da ortopedia, que é trabalhar sempre buscando um nível nobre de prevenção, né? Quanto mais cedo, melhor. Né? E buscar exatamente com a conscientização, com a orientação, com o trabalho com os pais, né? Porque hoje com o núcleo familiar, né? Exatamente, porque hoje a gente tem famílias muito mais envolvidas no cuidado da criança, né? Então os pais querem muito propiciar o melhor possível para os seus filhos em termos de crescimento e desenvolvimento. Então, oferecer uma série de coisas. Então, cabe a nós, profissionais que lidamos com as crianças, mostrar a eles a relevância de se fazer procedimentos preventivos, né? Para que essa criança não venha a apresentar esses problemas todos que você está dizendo e tantos outros que podem acontecer. Né? Então, eu acho que se aplica completamente dentro da nossa forma de trabalho, sem dúvida nenhuma. Ô, professor, é o seguinte, se nós pensássemos para o clínico, porque eu penso que em longo prazo nós tenhamos que fazer uma odontologia para o núcleo familiar, né? Porque esse núcleo familiar vai ao nosso consultório. E pensando nisso, na facilidade até da introdução da ortopedia, dentro da graduação, que nós conversamos um pouco sobre isso na graduação e até na pós-graduação, em outros cursos, não no curso de pós-graduação em ortopedia. Dentre os protocolos da ortopedia, qual você acharia que seria o princípio básico para começar, independente dos conceitos, tá bom? Então, vamos supor, esse protocolo, eu sei que o clínico vai fazer bem feito. Dentro da ortopedia. Como eu sei, por exemplo, se eu ensinar a técnica da profilaxia ou a técnica do papacari, se eu ensinar, fizer uma capacitação, ele vai saber fazer. Então, qual a técnica dentro da ortopedia caberia dentro desses protocolos validados? Eu não sei se eu fui clara na minha pergunta. Não, você foi extremamente clara. E a gente até já teve essa discussão com alguns profissionais, porque assim, o currículo tende a mudar e a gente está, né, atenta a isso. Ainda, né? Exatamente. E a gente está atento a isso, sempre estivemos e estamos. E já tivemos algumas discussões com profissionais da área da educação. E então, eu te diria o seguinte, nem tanto protocolo de intervenção, mas principalmente protocolo de diagnóstico e de reconhecimento, porque eu acho que passa muito por aí
treinar o aluno a identificar uma alteração da fisiologia. Então, ele saber fazer o diagnóstico de que aquilo não está adequado e fazer pequenas intervenções que aí passaria, por exemplo, por um ajuste oclusal, por desgaste ou acréscimo. Vou fazer não com é? o Sérgio de ajuste oclusal. Ele vai fazer a live. Então, aí esse tipo de intervenção é uma intervenção que cabe em qualquer curso de graduação dentro da grade curricular básica. Sim. E isso é um... infantil, por exemplo, né? Sim, e isso é uma intervenção que é feita em alguns lugares. Eu vou te dar um exemplo. Em 2007, a Prefeitura de Vitória contratou a mim e a Sônia Beltrame e a Cláudia Dazi para fazer uma capacitação dos odontopediatras, 2007. Nossa, que legal! Capacitação dos odontopediatras que atendiam as crianças no município para fazer intervenção precoce, apesar do nome não ser o ideal, mas o nome usado é precoce, né? E prevenção de maloclusão. O trabalho foi lindíssimo. Nós fizemos 1 ano de preparação desses odontopediatras, tá? O programa ainda existe lá. E era por quê? Porque o programa Sorria Vitória, ele é tão importante, ele funciona tão bem, que as crianças na época estavam com índice CPOD 0. E os odontopediatras estavam lá de braço cruzado. Então, é verdade. Não, coisa bonita, então, né? Não, porque é lindo. Também, tanto que quando o Brasil Sorridente foi ser lançado, ele foi lançado em Vitória. Por quê? Porque lá tinha um programa público, de saúde pública, que funcionava muito bem na área da odontologia. Né? E ainda funciona. Então, assim... Alice, se estiver assistindo, deve estar dando pulos. A Alice é uma professora lá de odontopediatria de Vitória. Então essa possibilidade, ela é muito viável. Mas eu reforço que o mais importante é saber isso, sabe? Porque quando você lê a maioria dos estudos também em relação aos levantamentos, esses problemas de oclusão, não é? São os mais prevalentes. E a incidência de novos casos tem sido recorrente, não é? Se de repente fizer um trabalho preventivo, vai ser muito mais interessante. Claro. E a questão é saber reconhecer, porque esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A criança senta na cadeira, abre a boquinha. Não abre a boquinha, não. Vamos ver a boquinha fechada, como é que ela tá. Né? É verdade. Mexe a boquinha, raspa para cá, raspa para lá, raspa para frente, joga a boquinha toda para frente. Quer dizer, o exame dinâmico, ele é fundamental para a gente diagnosticar se tem uma alteração de crescimento e desenvolvimento. E se ele não for feito, a gente perde o timing de fazer a intervenção. Sim. Naquele momento adequado. Lógico, lógico. Faz muito sentido isso, e eu acho que esse é o primeiro passo realmente. Nós, na nossa universidade aqui em São Paulo, trabalhamos na clínica infantil e tem a professora Olga que está aqui te assistindo, que te admira muito. A clínica infantil já com ortopedista, não é? Ela é ortopedista. E tem a Silvia, que é ortodontista também. Mas essa mescla, essa interação, porque eu sempre digo que o limite entre a cura e a iatrogenia é muito próximo. Então, se você não fizer um bom diagnóstico, não olhar o indivíduo como um todo, porque assim, nós estamos numa era da odontologia, não é verdade? Que assim, só se pensava em faceta estética, e não que isso não seja importante, isso é super importante, mas acompanhado da saúde, né? Porque eu quero que realmente esse indivíduo tenha uma qualidade de vida. Eu acho que a ortopedia, ela acaba passando por um limite super importante, não é? E hoje, assim, fazendo uns levantamentos também, aqui aí fazendo um gancho, né? Que pediram para a professora falar sobre os casos de mordida profunda relacionado à ortopedia. Assim, o que seria mais viável em relação a essa intervenção já
de uma forma preventiva e como isso vai repercutir na dentição permanente ou no paciente já ebiatra, já jovem? Aham. Bom, então são duas fases distintas. Enquanto a Sim. gente está trabalhando na dentição decídua e voltando à possibilidade de uso das pistas diretas planas, isso em termos de efetividade, é fantástico, porque o que você faz é estabelecer um novo plano oclusal para o paciente, de forma que a hora que os molarzinhos permanentes erupcionarem, eles definitivamente estabelecem essa nova dimensão vertical, né? E existia um tempo atrás uma série de controvérsias. Mas a gente não pode mudar a dimensão vertical. Não só pode, como deve. E isso é fundamentado por ciência, por uma série de artigos publicados, não diretamente relacionados ao tema, mas que mostram por que se deve e que se pode, né, mudar. Então, na dentição decídua, as intervenções com pista direta, recuperando para aquela criança a capacidade de lateralizar, porque você imagina uma boca com uma mordida profunda, ela só trabalha em charneira, ela só abre e fecha. E só abrindo e fechando, ela não tem a estimulação de crescimento transversal que é tão necessária para que como se comporte depois os dentes permanentes e tudo. Uma boquinha que só funciona nesse movimento de abrir e fechar, ela está completamente atrofiada, não é? Então, é importante demais essa intervenção o mais cedo possível. Considerando depois, já na ebiatria, né? E aí não houve essa intervenção no momento oportuno, o momento oportuno passou a ser aquele que a gente diagnosticou e viu. Bom, agora sim, aí nós temos uma série de recursos terapêuticos que podem ser usados. Aparelhos extremamente eficazes, né? Para se restabelecer uma dimensão vertical adequada, com acessórios específicos para isso, né? E que tem uma fundamentação completa, não só na questão da fisiologia oral, mas também na questão da embriologia, porquê da ação tão eficaz, isso já vem lá desde das questões da embriologia. Então, a gente tem recursos, sim. Agora, aproveitando isso, esse gancho, só eu queria falar uma coisa importante, sabe, Sandra? É o seguinte, os aparelhos ortopédicos funcionais, quando a gente for fazer uso deles, eles têm designs específicos e muito importantes. E o que a gente tem visto muito aí, porque a ortopedia tem proliferado muito, tem zilhões de cursos de ortopedia por aí. Uns muito bons, outros nem tanto, outros que a gente nem sabe de onde vieram. E o que muito nos preocupa é que a gente tem visto muitos aparelhos sendo feitos sem a necessária correção em termos de design. E depois esse aparelho não vai funcionar e quem vai ser culpado vai ser o ortopedista. Sim. Tá? Então, isso é um problema muito sério. Porque a gente tem duas classes de aparelhos com as quais a gente trabalha, que é um aparelho bioplástico e um aparelho bioelástico. Os aparelhos bioelásticos são super flexíveis e os bioplásticos, eles são mais rígidos. Cada um deles, cada conjunto deles tem sua indicação. E a gente tem visto muitos aparelhos que, teoricamente, foram desenvolvidos para serem bioelásticos, super flexíveis, cheios de acrílico para tudo quanto é lado, que faz aquele negócio ficar duro, assim, ó, não tem um pingo de elasticidade mais. Então, já perdeu toda a eficiência. E depois fala que o aparelho não funciona. É claro que ele não funciona, ele não está sendo confeccionado da forma adequada. Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro, né? Sim, com certeza. Professora, o que a senhora acha da ortopedia para bebês? A senhora acha que tem algum fundamento nisso? Não me chame de senhora, por favor. Você. Não me chame de senhora, não. Respeito você mesmo. Não, imagina. Olha, a gente tem alguns profissionais, né, que trabalham nessa área e trabalham muito bem, mas precisa de ter uma formação específica para ela, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma formação para trabalhar com bebês em termos de intervenção, não estou falando na área
no nível nobre de prevenção, que é esse com certeza. Desde a mãe, está lá dentro do meu consultório e tudo. Eu estou dizendo em casos, por exemplo, sindrômicos, não é? E intervenções mais complexas, aí eu acho que a gente tem profissionais capacitados para isso, que trabalham com os mesmos princípios fundamentais da ortopedia, mas seriam com os mesmos foco princípios. Seriam com os mesmos certeza. princípios, tá. Entendi. Ô, professora, você falou da dimensão vertical de oclusão, que para nós odontopediatras, porque assim, eu posso estar enganada, mas assim, de acordo com a literatura, é considerado perda de dimensão vertical de oclusão quando já há um comprometimento de lesão de cárie de pelo menos 2 dentes descidos. E assim, quando nós fazemos os procedimentos estéticos anteriores, que é uma área que eu trabalho bastante, se nós não fizermos o levantamento da dimensão vertical de oclusão posterior, geralmente tem falha, até porque a criança não consegue, ela fica isso aí, tirando até sair, né? Sim. Então, nós fazemos as medições das medidas. Eu gostaria de saber, vou tirar os óculos, teria alguma forma ou uma fórmula mais simples para a gente falar assim, olha, você tem que levantar 1 milímetro, você tem que levantar 2 milímetros, para com certeza, porque eu ainda não vi nada específico na literatura se referindo a, sem fazer um trabalho ortopédico, nada disso, mas de levantamento só para eu fazer o procedimento da recuperação da estética do paciente. Então, assim, tem algum conselho para você me dar de... Tem. Tá, então eu queria com saber, certeza. até queria fazer um trabalho em relação a isso. Com certeza, não... a melhor... E veja bem, isso não é um conceito da ortopedia, né? Sim, É um conceito... Quer dizer, é um conceito que a ortopedia segue a fundo, mas é um conceito da oclusão. Ou seja, a gente tem que fazer paralelismo a Camper. Então, se você constrói o seu modelinho de estudo paralelo a Camper, e depois você faz os seus acréscimos na oclusal, reconstituindo os dentinhos, de forma que eles voltem que o plano oclusal volte a ser paralelo a Camper, você está reconstruindo com perfeição e tendo a referência de quanto que você pode aumentar. E deve, não só pode, como deve. Então, e é muito fácil. A professora Silvana Silveira, ela tem um artigo publicado recentemente. Eu até fui orientadora dela na escrita. Eu quero esse artigo, o trabalho, professora. Mas o trabalho é dela. Eu te mando. O trabalho é dela. Eu só orientei a escrita. Mas ela tem esse trabalho e ela apresentou um post, tem um filmezinho. Enfim, é bem simples de se fazer. Todos os ortopedistas clássicos, né, vamos dizer assim, e que são realmente trabalham dentro da filosofia ortopédica funcional, trabalha sempre tendo como referência o paralelismo do plano oclusal com o plano de Camper. E não é difícil. Hoje, com os modelos prototipados, você já pode pedir que o serviço te mande o modelo recortado paralelo a Camper. E ali você já insera as suas coroinhas, o que for que você for usar para reconstruir, já mantendo o paralelismo, e você tem uma noção adequada de como fazer. E isso não é um conceito ortopédico funcional, é conceito da oclusão mesmo. E ajuda a gente muito. Isso é uma pergunta até de acordo também com as regiões, as características, a alimentação, que varia um pouco. Então, talvez assim fique muito mais fácil. Ô, professora, o que você acha da tecnologia digital? Você acha que essa nova geração de profissionais não vai fugir disso? Você acha que o scanner, os modelos, a tecnologia 3D para a ortopedia vem agregar? Eu acho que vem agregar. Bom, eu sempre sou favorável... menos, por exemplo? Sim, com certeza. Eu sempre sou favorável aos avanços tecnológicos, porque eu acho que isso é o natural, né, da ciência. Então, se a gente trabalha com ciência, você tem que estar sempre aberto às inovações, né? Sem dúvida nenhuma que eu acho que a era digital, ela tende a facilitar a nossa vida, claro. E principalmente naquelas
naquelas situações onde você não tem condição de fazer uma moldagem por uma série de motivos, né? Ajuda demais. Por enquanto, o custo ainda não não tem um valor, né, suficiente, não é acessível o suficiente para você fazer com todos os seus pacientes, só aqueles que têm um nível socioeconômico que o permita. Mas, daqui a um tempo, quanto mais gente for fazendo, mais barato vai ficando. Mais barato. E aí, daqui a um tempo, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter o acesso à odontologia digital mais popularizado, sem dúvida nenhuma. Se Deus quiser. Professora, dos teus casos, que você já tem um montão, né? Nesses anos todos, qual, assim, o que você fala, puxa, realmente a ortopedia para essa situação é demais. O que você falaria para mim, assim, que você já viu, você fala assim, nossa, isso realmente eu garanto que funciona. Tá bom. Bom, eu te diria o seguinte, qualquer intervenção que seja feita para restabelecer o funcionamento correto da língua. Ah, sim. E aí eu estaria falando, né, de várias maloclusões, onde a língua é fator primordial no estabelecimento dessa maloclusão. Cita, professora. Todo mundo quer saber. Tá todo mundo assim, ó, assistindo. Não, por exemplo, porque é difícil de você generalizar, porque você tem os 4 músculos da língua alterados na maioria das maloclusões, mas existe assim, a predominância de uma alteração de um ou de outro em algum tipo de maloclusão ou outro. Por exemplo, toda vez que você tem um paciente que tem uma tendência progênica, a língua dele está baixa. Então, é aquela história. Eu não sei se foi o ovo ou a galinha que nasceu primeiro. A língua está baixa porque ele é progênico ou ele é progênico porque a língua está baixa. Não interessa. A língua está baixa e ele é progênico. Então, se você usa uma intervenção ortopédica que permite que esse palato receba essa língua, e uma intervenção ortopédica, e a gente tem aparelhos para isso, que faça essa língua entender que ela tem que ir para cima. A língua é fogo, então, para entender alguma coisa, né? E a questão é essa, porque a gente está ensinando para ela que ela precisa ir. Nós não estamos punindo a língua porque ela está ali. Então, não tem nada machucando ela e impedindo que ela passe, em hipótese alguma. Não tem grade, não tem esporão, não tem nada. Não estou falando contra isso. Eu estou dizendo que não tem na intervenção, né? E aí, o que a gente vê? Você vê aquilo acontecendo e o paciente voltando a ter uma harmonia de funcionamento do sistema que te encanta. É por isso que a gente fica apaixonado, porque você vê aqui. E com estabilidade. Aí o paciente volta daqui 1 ano, tá lindo. Ele volta daqui 2 anos, tá lindo. Aquilo realmente mudou. Houve uma mudança definitiva, né, dos engramas proprioceptivos que geram aquela posição nova daquela língua. E se tem que trabalhar junto com a fono, por exemplo, ótimo, porque às vezes é uma situação que você precisa da intervenção da fono. Então, conjugar também é ótimo. Tem hora que não precisa, tem muita hora que precisa. Sim. Mas isso é o que fascina, sabe como? Muito o que me fascina são possibilidades de mudança de postura de língua. Isso aí, para mim, é inigualável, porque eu não conheço nenhuma outra intervenção, a não ser ortopedia funcional, que trabalhe a língua do jeito que a gente trabalha. Professora, para nós, esse bate-papo está demais, estou adorando, estou adorando. Que bom. E o pessoal está adorando também, que estão só elogiando. Professora, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, qual a sua mensagem no mundo de hoje? Eu, assim, a Júnia cantou para mim porque eu pedi, né? Mas qual a sua mensagem de otimismo, de energia positiva, que já deu para ver que você é uma pessoa maravilhosa, né? Que você deixaria, não só para a nova, mas principalmente para a geração que
está muito assustada com todas essas mudanças que nós estamos vivendo, qual seria a sua palavra de incentivo e de união para a gente seguir em frente para os cirurgiões dentistas? Uhum. Olha, para nós que vivemos a época da AIDS, tá? Por quê? Porque quando, isso é dizendo para os jovens, quando eu fiz a minha graduação, a gente não usava luvas para fazer atendimento. Fazia extração de dentes sem luvas. E eu me lembro que a gente tinha um professor que falava conosco, olha, gaze não é para carimbar com sangue não, tá? Tem que encharcar ela, depois você joga fora, porque não pode desperdiçar. Encharcava a gaze com a mão pura, não existia EPI. Não é? A gente só usava EPI nas salas de cirurgia, onde se fazia extração de terceiro molar complicada, isso. Bom, aí nós vivemos o período da AIDS e a pandemia da AIDS nos fez melhores. Nós saímos fortalecidos como profissão, como profissionais e como cientistas. Então, eu acredito que o que nós estamos vivendo hoje vai nos fazer profissionais melhores. Vai nos fazer ser humanos melhores. Eu tenho certeza disso. E daqui a algum tempo, a gente vai se lembrar disso como um divisor de águas que nos fez nos sentirmos melhor, cuidarmos mais do outro, pensarmos mais no outro. Porque hoje, quando a gente sai com uma máscara, é para proteger a nós mesmos e ao outro. Então, esse olhar para o outro, ele vai ficar modificado. Então, essa seria a mensagem que eu daria. E aí, fazendo um olhar para a ortopedia, eu gostaria que todo mundo olhasse para a ortopedia com esse olhar de paixão que eu olho, porque ela está fundamentada exatamente nisso, na possibilidade de propiciar para as nossas crianças uma melhor qualidade de vida, um melhor crescimento e desenvolvimento, com intervenções simples, mas que vão fazer diferença na vida dela. Professora, eu adorei. Não esquece de autografar meu livro, porque eu fui atrás de você no congresso. Não sei se você não estava, mas a Regina autografou o capítulo dela e falou que é o seu, né? Eu estava, às vezes eu tinha saído para algum lugar. Mas eu fui. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Por ter atendido o meu convite e por toda a sua contribuição, não só na área da ortopedia, mas na área da humanização, na área da odontopediatria e na área da odontologia. Muito obrigada, que você tenha um final de semana maravilhoso. Valeu, professora. Amém. Vai ficar gravada a live. E aí, quem quiser assistir, é só entrar no @skbsaúde. E, professora, não deu para vir no congresso da PO, mas no próximo você vem, viu? Se Deus quiser, com todo prazer. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada, professora. Beijo. Tchau.